Todo mundo está vendo aí, gente? O slide? Ok. Certo, gente. Então, eu quero desejar boa tarde a vocês, tá bom? Como eu falei para vocês, nessas terças-feiras aí, nós iremos trabalhar exclusivamente o Enem, tá bom? Nessa aula, nós pegamos aí alguma coisa do Enem que envolve a geometria analítica, especificamente plano cartesiano, tá bom? Então, como vocês lembram lá, nós, no início da aula passada, nós trabalhamos o plano cartesiano, a ideia de ponto, certo? Então, nós iremos nessa aula, gente, trabalhar alguma coisa sobre plano cartesiano voltada para o Enem, tá bom? Ok, então, nós iremos iniciar, então, eu trouxe aqui algumas questões para nós trabalharmos e eu quero a participação, tá bom? A participação de vocês, tá bom? Durante a apresentação, tá certo? Se por acaso tiver algum comentário, alguma dúvida, certo? Muito importante, gente, a apresentação de vocês, tá ok? Alguma pergunta, algum comentário aí? Alguma dúvida? Então, vamos lá, gente, ó. O que é que vocês lembram aí de plano cartesiano? Vamos lá. Antes de eu mostrar a vocês. O que é que vocês lembram lá do plano cartesiano? Vamos lá? Isso, pares ordenados. Certo? Vocês lembram que nós trabalhamos pares ordenados, coordenadas, tá bom? O que mais? O eixo X lá no plano cartesiano é chamado de quê? Lembra que tem um eixo X, um eixo Y? Isso, tá vendo? Muito bem, abscissas. Pronto, e o eixo Y, o eixo das coordenadas, tá bom? Nós pegamos aqui algumas questões, certo? Não necessariamente vai ter um eixo X e um eixo Y, né? Mas vamos trabalhar alguma coisa envolvendo coordenadas, bom? Coordenadas cartesianas. Eu acredito que você já deve ter visto isso em geografia, né? Em relação a mapas, né? Distância entre os pontos também, Tainan, envolve isso aí também. Agora, a dica que eu dou para vocês, gente, sempre tentem se dedicar ao máximo, né, quando vocês perceberem questões fáceis, tá bom, do Enem? As questões fáceis, o aluno tem obrigação de acertar, entendeu? Porque são questões fáceis, você vai ganhar ponto naquela, né, caso você erre aí a pontuação, né, numa questão fácil, a sua nota cai bastante, tá bom? Então, nós iremos colocar aqui a nossa primeira questão, né, quem não sei se alguém já viu essa questão, né, você vê que essa questão, ela não tem o plano cartesiano, né, mas ela se trata de coordenadas cartesianas, tá bom? Então, vamos iniciar, gente, ó. A questão diz o seguinte: então, um menino acaba de se mudar para um novo bairro e deseja ir à padaria. Pediu ajuda a um amigo que lhe forneceu um mapa com pontos numerados que representam 5 locais de interesse, entre os quais está a padaria. E, além disso, o amigo passou as seguintes instruções. Aí, atenção aqui, gente, ó. A partir do ponto X, em que você se encontra, tá aqui o ponto X, certo? Indicando aqui com o mouse. Ande para oeste.
vire à direita na primeira rua que encontrar, siga em frente e vire à esquerda na próxima rua. A padaria estará logo a seguir. A padaria, então, está representada pelo ponto numerado com 1, 2, 3, 4 ou 5. Bom, vocês estão vendo aqui, ó, que nesse eixo horizontal aqui, você vai perceber a questão das quadras, né? E aqui ele vai colocar rua 1, rua 2, rua 3, rua 4. Né? Eu tenho aqui a rua A, que é na vertical, rua A, rua B, certo? Uma questão, gente, simples, né? Não tem cálculo, tá bom? Observação da questão, a questão que você não pode perder esse tipo de questão. E eu queria dar um tempinho para vocês pensarem. E aí? Quem pode participar? Dá para ter uma noção aí? Olha as orientações do eixo X, a partir do eixo X. Letra A. Pronto. Qual a ideia, Rosa, aqui, para chegar à letra A? Letra A quer dizer que a padaria se encontra, né, no número 1, né? Alguém pensou diferente aí, gente? Gente, ó, para você perceber, né? Vamos entender o seguinte: às vezes o aluno olha para a questão e se assusta logo, né? Já desiste, acha uma questão difícil, né? Mas com você, então, se você ler com calma, né? Isso, a letra B, né? Vamos pensar o seguinte, ó, se você ler com calma, olha as instruções, siga as instruções. Então, ó, vamos pensar, a partir do ponto X, né? A partir do ponto X, aí eu tenho essas instruções aqui. Ande para oeste. Você percebe aqui, gente, que a gente tem aqui essa rosa dos ventos aqui, ó, né? Para orientar aqui, então, oeste. Então, é como se ele sai do ponto X. Então, na nossa posição aqui, como se fosse a esquerda. Então, percebe a setinha aqui, ó. Tá bom? Então, ande para oeste. Então, a setinha está indicando aqui andar para oeste. Então, eu coloco essa seta nessa posição. Próxima instrução. Ele diz o quê? Vire à direita na primeira rua que encontrar. E aí, para onde? Nessa posição aí, a setinha vai ficar para que lado? Vire à direita na primeira rua. Vocês estão vendo, na visão que vocês estão vendo aí, né, como se fosse para baixo e para cima, né? Então, essa setinha vire para a direita, então, se ele tem uma visão aí, vamos dizer, uma visão de cima, né, uma visão aérea aí, então, para a direita, a setinha vai seguir nessa posição, como se fosse para cima, tá certo? Isso daí, mano. Ok. Qual a outra instrução que ele deu? Siga em frente. Pronto. Essa setinha aqui, como ele está colocando para cima, ele está seguindo, certo? Siga em frente. Agora, olha a próxima, né? A próxima informação. Vire à esquerda na próxima rua. Que aí ficou fácil, né, gente? Né, Tainá? Aqui, fica fácil. Então, subindo aqui, o que é que acontece? A setinha vai para a direita, para a próxima rua, vira à esquerda, virou à esquerda, e ele diz o seguinte, ó. A padaria está logo a seguir. Pronto. Exatamente a letra A. Viu, Tainá? Muito bem. Então, quando ele segue em frente, ele já disse, a padaria está logo a seguir, pronto, no ponto 1, certo? Então, ele disse que a padaria aqui está nesse ponto, então a padaria está representada pelo ponto numerado com 1, certo? Viram aí como é simples a questão? E às vezes você pensa assim, não, é questão de Enem, né? Questão de Enem é o terror, é difícil, né? Na verdade, gente, é uma questão de raciocínio. Olha aí, né?
considerada uma questão muito fácil. E realmente tem, gente, viu? Tem muita questão fácil no Enem, né? Geralmente, eu diria que umas de 17 até 20 questões, entre 15 e 20 questões fáceis, tá certo? No Enem. Tá bom? E as outras variam, né? Questão de média, né? Médio, difícil, tá certo? Mas, assim, no sentido aqui, não seria nem tanto lógica, né, gente? Porque, assim, a orientação mesmo, né, que ele dá, né? Das orientações para você seguir, né? Nessa quadra. Então, quando você olha para essa figura, gente, você vai lembrar, de certa forma, de um plano cartesiano, né? Lembra lá? Porque o plano cartesiano são movimentos horizontais, esquerda e direita, lembra? E para cima, né? Quando você vê aqui, para cima, você vai lembrar do eixo Y, né? O eixo vertical. Então, movimento para cima, para baixo, certo? De certa forma, são questões relacionadas a plano cartesiano, localização. Tá bom? Deu para entender, galera? Isso aí? Essa daí? Ficou alguma dúvida? Alguém quer falar? Isso. Tranquilo, né? Questão tranquila. Tá certo? Então, a dica primeira dica, tentem pensar aí nas questões mais fáceis, tá bom? Você olhou para a questão fácil, você tem a obrigação de acertar, tá bom? Quando você erra uma questão fácil, então isso quer dizer que você perde muito ponto, tá bom? Às vezes você acerta muitas questões difíceis, erra questões fáceis, e pode acontecer de você ter até uma nota inferior, né? Então, já vi muitos relatos sobre esse sentido aí, né? Então, obrigação de você acertar as questões fáceis, né? Tá certo, gente? Tá dando para ouvir aí? Travou a internet? Ok, tá dando certo, né? Ok. Gente, ó, então vamos para a próxima questão, tá bom? Questão 2. Olha aí. Questão 2. Então, a questão aí do Enem de 2016, tá bom? Nosso tema aí, né, de olho no Enem. Então, vamos pensar, olha, você olhou para a figura, tá bom? Olhou para a figura, então você já vai pensar, lembra de um plano cartesiano, tá vendo? Ó? Eu tenho rua 1, rua 2, então antes de você então olhar para o enunciar, então já percebe aqui, ó, né? Eu tenho aqui linhas horizontais, tá bom? E linhas verticais, tá bom? Vamos dar uma lida na questão, gente, ó, com calma. Diz o seguinte, ó, uma família resolveu comprar um imóvel num bairro cujas ruas estão representadas na figura, né? Então, as ruas com nomes de letras são paralelas entre si e perpendiculares às ruas identificadas com números. Ou seja, gente, paralelo, né? O que é paralelo? Ó, cada rua, rua A, rua B, rua C, tá vendo? Elas estão na mesma posição, certo? Elas estão na horizontal, na mesma posição, uma abaixo da outra, e isso quer dizer que elas são paralelas, né? Agora tem essa questão, elas são perpendiculares às ruas que estão identificadas com números. O que é que significa isso, gente? Alguém sabe, alguém lembra aí o que é uma reta perpendicular? Hein? O que é perpendicular? Alguém sabe? Pode mandar mensagem no chat também. Isso, né? Pronto, elas estão ligadas entre si. Elas se cruzam, tudo bem, mas tem algo importante. Isso aí, ó. Já ia falar, 90 graus, muito bem, Cícero. Então, essa reta aqui, ó, essas retas aqui na vertical, rua 1, rua 2, né? Elas estão formando um ângulo de 90 graus. Ok? Olha aí, vê se dá certo colocar para carregar o celular, dá não? Ricardo. Mas vamos lá, de qualquer maneira, vamos ver aqui. Ótimo. Então é o seguinte, todos os quarteirões são quadrados, vocês estão vendo aqui.
com as mesmas medidas, e todas as ruas têm a mesma largura, permitindo caminhar somente nas direções vertical e horizontal. Muita atenção aqui, gente, ó, vertical e horizontal. Certo? Então, o que é que acontece? Os movimentos aqui nessa malha quadriculada são movimentos apenas na horizontal e na vertical, tá bom? Então, eu só posso me deslocar ou para a direita, esquerda, para cima ou para baixo, não pode ter deslocamento na diagonal, tá bom? Então, é o seguinte, ó, a família pretende que esse imóvel tenha a mesma distância de percurso até o local de trabalho da mãe, localizado na rua 6, com a rua E. O consultório do pai, na rua 2, com a rua E. E a escola das crianças, na rua A, rua 4, com a rua A. Com base nesses dados, o imóvel que atende às pretensões da família deverá ser localizado no encontro das ruas. E aí? Deu para entender o enunciado da questão, gente? Olha, quer que seja colocado um ponto. Olha aí, Jefferson. Um ponto que esteja na mesma distância. Lembra lá que nós trabalhamos distância entre dois pontos? Lá nós falamos sobre distância, tá bom? Um ponto que esteja na mesma distância, né, do trabalho da mãe, certo? Vamos dizer, o local onde a mãe fica, o consultório do pai e a escola. Tá bom? Vamos entender a ideia aqui, ó. Vamos passar para esse ponto aqui. Isso, está processando. Vamos lá. Vamos pensar, vamos colocar a figura assim. Eu destaquei essa parte aqui para a gente entender o seguinte. É um ponto que esteja na mesma distância da casa da mãe, vamos dizer assim, lá na casa da mãe, um ponto que esteja à mesma distância do consultório do pai e a mesma distância para a escola. Certo? Ó, vamos colocar assim. Ok, Ricardo, ok. Vamos pensar, gente, ó. Vamos seguir as instruções. Então, ele diz o seguinte, a mãe, né? Onde é que fica a localização? Você vai entender, gente, perceber isso aqui no cruzamento das linhas, tá bom? Lembre do plano cartesiano. Ele está dizendo rua 6, pronto, rua 6 com rua E. Onde é que fica localizado? Vendo o pontinho aqui? Rua 6 com a rua E. Isso aqui vai ser o quê? A casa da mãe. Vou colocar aqui M, né? Certo, tá travando muito aí, gente, aí. Letra C. Letra C, ali, será? Lembra, um ponto, ó, tem aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, no cruzamento aqui, da rua 6 com a rua ré, tem um ponto. Outra informação, rua 2 com a rua E. Onde é que fica? Vendo aqui, ó, rua 2 com rua E. Gente, ó, tá percebendo aqui que a ideia de coordenada no plano cartesiano aqui, tá dando para perceber isso aqui? Por quê? Ó, veja que tem um cruzamento de linhas. Apesar de você não tá vendo aqui, ó, eixo X e eixo Y, né? Mas você tá vendo aqui coordenadas, tá bom? Localização. No caso aqui, vamos dizer, essa casa aqui, esse ponto é o pai, tá bom? Olha aí, mais participações aí, tá certo? Vamos ver. Uns acham que é a letra D. Letra D, vamos ver. Vamos analisar. E agora, gente, ó, a localização da escola, né? Rua 4, pronto, esse terceiro pontinho, aqui vamos colocar a letra E, tá certo? Já dá para pensar, gente, ó, é o seguinte, ó, eu tenho a residência da mãe, né? O escritório do pai aqui, né? E a escola.
Então, o imóvel, quer dizer, com base nesses dados, o imóvel que atende às pretensões da família, então ele vai construir um ponto aqui que esteja na mesma distância. Tá bom? Será que é a letra D? Letra D é 4 e E, né? Vamos lá, vamos seguinte, gente, ó. Vamos analisar. Será que na letra A, se eu colocar 3 e C, 3, vamos lá, rua 3 está aqui, ó. Seguindo o mouse, presta atenção no mouse aqui, ó. 3 e C. Vamos dizer, ó, tá dando para Sabe? pensar? Oi. Mas eles não só podem andar de lado, né? Isso. Isso. Então, Vamos explicar. Isso. Isso. Ele só pode andar ou esquerda, direita, né? Em cima e embaixo. Ele não pode andar na diagonal. Vamos entender aqui, Jefferson. Só. Vamos analisar. Vamos analisar a letra A. Se eu pego a rua 3, uma rua C, tá dando para visualizar o cursor do mouse aí, gente? Eu estou apontando aqui, certo? Quando chegar na resposta correta, aí eu vou colocar direitinho para vocês perceberem. Tá vendo o cursor do mouse aqui? Rua 3, pronto. Rua 3 com você. Vamos contar a distância. Lembra lá, gente, ó, distância entre dois pontos. Aqui, 3 pontos, né? Mas você pode comparar de 2 em 2. Lembra lá, né? Não necessariamente, gente, você vai usar a fórmula. Lembra? Se fosse na diagonal, presta atenção, se fosse na diagonal, teria que usar aquela formulazinha ou teorema de Pitágoras, lembra? Agora eu vou colocar só contando os espaços. Então, se eu tiver aqui nesse ponto, vamos ver, a distância para a escola, vamos contar, ó, só subindo, ó, 1, 2, 3, vai ter 3 unidades, tá vendo, ó, essa distânciazinha, ó, em cima, né? Direita, subindo, 3. Vamos contar para a letra P, o ponto P. Vamos contar, ó. 1, 2, 3. Olha o movimento do mouse, ó. Então, eu tenho 3 unidades desse ponto até a casa do pai. Certo? Agora, vamos olhar aqui, ó. Do ponto C. Do ponto C, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a diferença já são 5 unidades. Né? Tá entendendo, não, Luana? Eu estou contando, ó, gente, eu estou contando aqui os espaços. É simples, gente, ó, eu estou contando os espaços. Olha o mouse, ó. Vamos dizer que a letra A, eu estou colocando aqui, letra A, vamos dizer, a letra A diz o quê, ó? Rua 3, olha na vertical e horizontal, ó. Rua 3 com rua C. Ó o mouse aqui, ó. Vamos tentar entender qual a distância desse ponto do mouse, da casa, né, da família, até chegar à escola, tá vendo, ó? Ó o mouse subindo, ó. 2, 3. 3 espaços. Bom, ele quer que seja a mesma distância para os 3 pontos. Certo? Então, olha, para chegar no escritório do pai, ó, vamos contar, ó. 1, 2, 3. É 3 também. Só que na casa aqui da mãe, a distância é maior, tá vendo? Ó, vamos contar aqui descendo, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Já não é a mesma distância. Teria que ser 3, né? Então, já descarto a letra A. Já descarto, né? Tá dando para entender, gente, agora? Pronto. Ó, agora vamos para a letra B. O que é que ele diz na letra B? Se a casa que eles vão construir tiver no ponto 4 e C. Olha aí, ó. Vamos lá, 4. Olha, rua 4, tá percebendo? Ó, subindo, rua 4 com rua C. Esse cruzamento aqui. Olha o mouse, gente, ó. Se você analisar, você pode até pensar aqui, ó. Vamos ver, ó, da rua C. Olha o mouse, olha o cursor do mouse subindo, ó. 1, 2, ó. 2 espaços, tá vendo, ó? Vamos dizer 2 unidades. Agora para a casa do pai. Ó. Lembre, gente, aqui, presta atenção. Ele não pode fazer esse movimento, ó, na diagonal. Tá vendo, ó? Ele não, ó, o mouse, ó. Eu não posso fazer esse movimento na diagonal. Então eu tenho que descer, ó. 1, 2, 3, 4. Então são 4 unidades para o escritório do pai e 2 unidades para a escola. Tá certo? Olha aí. Rua C, para a casa da mãe, do mesmo jeito, ó. 1, 2, 3, 4. Então, para o escritório, são 2 unidades, para a casa do pai, 4 unidades, para a casa da mãe, 4 unidades. Totalmente diferente.
Agora o seguinte, olha aí, Alice, ó. Vamos para a letra C. Ele está no ponto 4, rua 4, tá vendo? Cruzamento aí com a letra D, gente. Olha o que é que acontece, ó. Será que é a D, Vanessa? Olha aí, olha o pontinho vermelho. Essa aqui é a casa da família, né? Eles têm que ter na mesma distância. Você pode até pensar assim, ó. Você olhando, acha que está distante, né, ó, para o escritório. E está mais perto da casa do pai e a casa da mãe, né? Mas olha o que é que acontece. Vamos contar, ó. Ó a setinha. Um espaço, dois, três. Tá vendo aí, ó? Três espaços. Agora, como eu não posso andar na diagonal, gente, então eu vou ter que descer aqui e pro lado esquerdo, gente. Olha. Então, um, dois, três. Três espaços. Legal, né? Agora, olha lá. Para a casa da mãe, a mesma coisa, gente. Ó, um, dois e três. Então, esse ponto aqui, o que é que acontece? Ele está na mesma distância da escola, mesma distância da escola, a mesma distância da casa do pai, a mesma distância da casa da mãe, certo? A gente vai dizer que esse ponto é um ponto equidistante, certo? Vamos trabalhar isso aí na próxima aula de explicação. Ele é um ponto equidistante, ou seja, que está na mesma distância, tá bom? Luana, não deu para entender? Ó, só para a gente perceber aqui, ó. Luana, olha aqui, ó. Vamos lá, analisei a letra C. Essa daqui a gente analisa por alternativa, tá bom? Então, gente, ó, quando eu tenho aqui o pontinho, vamos dizer que a casa aqui seja essa indicada, ó, na letra C, Luana, ó, 4 e D. Então, tu tá percebendo que a distância desse pontinho vermelho até a escola, tá vendo que é 3 espaços, ó? Contei 3 setinhas, né? Certo? Ó, então, tem 3 espaços. Ela tá na mesma distância, né? Vamos olhar aqui para a casa do pai, também tem 3 espaços, ó, 1, 2, 3. Esse ponto vermelhinho aqui, vai ser na mesma distância da casa da mãe, está indicado aqui, ó, 1, 2, 3. Ou seja, para poder esse ponto estar na mesma distância das 3 casas, então tem que ser escolhido o ponto 4 e D. Pronto, a ideia é essa. Deu para entender? Questão simples, gente, não tem nenhum cálculo, certo? Ele quer, a ideia, lembra o que é que a questão pede, você tem que estar bem concentrado no que a questão está pedindo. Então, ele quer saber qual a coordenada, qual o ponto que eu devo escolher para poder essa casa ficar na mesma distância dos 3 pontos. Né? Perceba que nas outras, ó, se eu fosse escolher letra D e letra E, as distâncias seriam diferentes. Então, o único ponto que faz sentido é esse. Tá bom, gente? Deu para entender? Ok? Deu para entender agora? Olha aí. Mas o importante é que vocês também saibam, né, Luan? Tá bom? Então, a alternativa aí é a letra C. Tá certo? Mas agora deu para entender, né? Finalzinho? Certo. Bem, gente, essa foi nossa segunda questão. Envolvendo plano cartesiano. Você vê, não tem tanto cálculo assim, né? Mas vamos ver, vamos continuar, gente. Ó, olha essa questãozinha aí, gente. Ok. Pronto. Vamos lá. Devido ao aumento do fluxo de passageiros, né, uma empresa de transporte coletivo urbano está fazendo estudos para a implantação de um novo ponto de parada em uma determinada rota. A figura mostra o percurso indicado pelas setas
realizado por um ônibus nesta rota e a localização de dois. A figura mostra o percurso indicado pela seta realizado por um ônibus nessa rota e a localização de dois de seus atuais pontos de parada, representados por P e Q. Então, olha aqui o gráfico, ó. Então, vocês já estão percebendo, né? Plano cartesiano, tá aqui, ó, eixo X, eixo Y. Esse ponto P e Q são os pontos de parada desse ônibus. Tá vendo? Tá vendo as setinhas aqui, ó, do percurso? São 5 questões, viu, Luana? Tá vendo as setinhas aqui? Tá bom? Então, ela vai indicar aqui, ó, sai do ponto P, tá vendo? Olha o percurso do ônibus, ó, rua A, tá bom? Ela vai, sobe, rua B e chega ao ponto Q, certo? E vai continuando aqui na rua C. Esse é o percurso do ônibus. Os estudos indicam, presta atenção aqui, os estudos indicam que o novo ponto T, ele quer colocar um ponto T, deverá ser instalado nesse percurso entre as paradas já existentes P e Q, tá vendo? P e Q, de modo que as distâncias percorridas pelo ônibus entre os pontos P e T e entre os pontos T e Q sejam iguais. De acordo com os dados, as coordenadas do novo ponto da parada são. A princípio, vamos entender a lógica da questão. Vocês estão vendo aqui o ponto P, ele vai seguir em direção ao ponto Q. Ele vai colocar um ponto T, que é instalar aqui um ponto de parada, tá certo? O percurso é esse, um ponto de parada. Chamado aqui de ponto T. Esse ponto, ele tem que dividir essa distância ao meio. Lembra aí? Que as distâncias percorridas pelo ônibus entre os pontos P e T e entre os pontos T e Q sejam iguais. Deu para entender isso aí, essa lógica, gente? O ponto T tem que estar em um trecho do percurso que divida esse caminho aí ao meio, tá bom? Então, na metade do percurso. Deu para entender essa ideia aí? Hein? Pronto. Vamos colocar o seguinte, ó. Vocês lembram, né? Ficar no meio. Em que local, Tayane? Ó, vamos entender o seguinte. Vocês estão lembrados da nossa primeira aula, daquela ilustração lá da distância entre dois pontos? Né? Estão lembrados aqui? Lembra que essa figurinha formando um triângulo, vocês lembram, né? Ó, tá vendo? Certo? Gente, ó, a princípio você pode até confundir, né? Olha aí, isso, Alice, olha aí. Começando, né? Lembra a hipotenusa? Pronto, hipotenusa, certo, Maria Luana? Olha aí, hipotenusa. Mas, Luana, preste atenção no seguinte, ó. Eu não vou trabalhar com hipotenusa. Sabe por quê? Alguém sabe dizer? Que é que não... Nesse caso aqui, pela figura, vocês têm uma ideia aqui. Por que eu não posso trabalhar com hipotenusa aqui? Olhe bem para a figura. Alguém sabe dizer? Os catetos? Não, os catetos tem. Lembra os catetos aqui, ó? Os catetos aqui é o percurso do ônibus, Luana, tá vendo, ó? Ó, ponto P, ele vai seguir a setazinha, ó, na rua A, aí vai subir para a rua Q. Os catetos tem. Porque é o seguinte, ó, gente, aqui nesse trajeto, o ônibus não vai seguir nesse trajeto aqui, né? Nesse trajeto, porque a setazinha não está indicando. Isso, muito bem, Jefferson. A reta é assim, não é nem a questão da origem, Jefferson, é porque você vai seguindo as setas. Lembra que a questão está dizendo que a seta aqui é por onde o ônibus passa, né? Então, vamos dizer que nessa hipotenusa aqui poderia ter algumas casas aqui, ó. Já pensou, né? O ônibus sair atropelando todo mundo aqui, né? Não dá. Então, essa seta aqui é justamente por onde o ônibus vai passar, tá bom? E, deixa eu ver aqui, foi a Alice, né? A Alice aí começou a ideia da resolução, né? Vamos entender, gente, ó. Presta bem atenção. Tá vendo esse espaço aqui, ó? Lembra que eu expliquei para vocês
Quando eu tenho uma linha na horizontal ou na vertical, você vai subtrair os pontos, os valores, o maior do menor. Tá percebendo aí? Tenta lembrar da primeira aula, nossa aula, quando nós falamos lá sobre distância entre dois pontos. O que acontece, ó? Eu vou ter aí, isso, correto, Aparecida. Eu vou ter aí o seguinte, ó. Lembra aí? A distância, qual a distância do ponto P para o ponto... Até aqui, ó, até o 550. Ele não está definindo aqui, ó. Pronto, 230. Vamos lá, vamos colocando aí as alternativas, o que é que vocês acham? À medida que eu vou colocando aqui, se você quiser já tentar resolver, talvez você resolva primeiro do que eu aqui. Mas vamos lá. Tá percebendo que essa distância, gente, aqui é 550 menos 30, né, ó, 520. Então, tá vendo, ó, tá numa linha horizontal. Então, eu vou subtrair o maior menos o menor. Ele começa do 30, viu, gente? Ele não começa do zero, começa do 30, né? Qual é a distância do 550 até o ponto Q? Não, tá aí não, ó, presta atenção, ó. Não tem como se perder. Olha aqui, ó. Tá vendo? Olha a setazinha aqui, ó. Ponto P começa do 30, tá vendo? Olha a linha reta, ó. Tá vendo? Uma seta. Aí para aqui, ó. Eu quero só essa reta aqui. Tá aí não, ó. De 30 para 550. Qual a distância? 520. Lembra lá, ó, quando você usa o teorema de Pitágoras, aquela ideia daquela fórmula da distância, só quando ela está na diagonal, tá bom? Se essa setazinha estivesse passando aqui, ó, na diagonal, mas aqui está em branco, tá vendo? Ó, você vai seguir só a seta. Então, a distância aqui é 520. Jefferson, aqui, 300, isso, essa distância, tá vendo? Ó? Essa distância do 550, aliás, do 20, tá vendo aqui, ó, 20, esse ponto aqui é 20. Tá vendo, ó? Só você ver, esse espaço aqui, gente, é o mesmo, ó, olha para o eixo Y, ó, do 20 até 320. Então, 320 menos 20, 300. Então, essa distância é 300. Tá bom? Tainan, deu para entender? Você tava com dúvida aí, tá? Se situou aí? Não, gente, aí vamos lá, com calma, viu? Vai dar certo. Vamos estudar primeiro, vamos estudando. É passo a passo, viu? Não se desanime, não. Né? Ó, então, a distância de P, né, de 30 para 550 é 520, né? E a distância de 20 para 30, tá aqui, ó, é um dos catetos, é 300. Agora, o que é que acontece? Vou mostrar, gente, olha aí. Estão percebendo aí a distância aí, qual a distância do ponto P até o ponto Q? Então, veja que o ônibus passa, ele vai do ponto P até o ponto Q, tá vendo? Vamos lembrar, o que é que a questão pede mesmo? Ele quer saber, ó, quer saber onde é que eu vou colocar o ponto T de forma a ficar aqui na mesma distância. Ponto T ficar na mesma distância do ponto P e até o ponto Q. Então, vamos pegar do ponto Q, vamos somar, né, ó. O ônibus vai seguir esse trajeto e vai subir até o ponto Q. Então, tem 520 mais 300. Somando dá 820. Então, essa distância é 820 metros, né? Mas aí é o seguinte, lembra lá, ó, como o ponto de parada T deve ficar na metade dessa distância, então o que é que acontece? Eu tenho que fazer o quê? Logo eu vou dividir o quê? Isso, 410. Isso, ó. Então eu vou dividir 820, que é a distância total de P até Q, e vou dividir por 2, que dá 410. Opa, então o que é que acontece? Vamos pensar, vamos voltar aqui, ó. Os estudos indicam que o novo ponto T deverá ser instalado nesse percurso entre as paradas já existentes P e Q, de modo que as distâncias percorridas pelo ônibus entre os pontos P e T e entre os pontos T e Q sejam iguais. Então, de acordo com os dados, as coordenadas do novo ponto de parada são 410, será parecido 410. Gente, muita atenção aqui, ó. Seria 410, Aparecida, se ele partisse do zero. Lembra?
Só que ele não está partindo do zero, ele está partindo do 30, né? Então, seria o quê? 30 mais 410. Entenderam aí, gente, a jogada? Isso, olha, muito bem. Então, é isso, gente, ó. Então, quem vai ser o nosso ponto X? Vai ser igual 30, veja que ele começa no 30, mais 410. Pronto, 440. Tá vendo aí? É só pensar um pouquinho, gente. É o 440. E o eixo Y? E aí, quem vai ser o eixo, quem vai ser o ponto do eixo Y? Eu já achei do eixo X. E do eixo Y, quem é? Hum? Não, a questão, derivando aqui, é achar o ponto T, e esse ponto T tem que estar na metade do trajeto. Viu? 20, isso, gente, ó. Tá aqui o ponto T. Então, vamos dizer que ele esteja nesse ponto. Não necessariamente aqui. Então, eu já descobri que é 440. Eu coloquei esse pontinho aqui por ilustração, tá bom? Mas aqui você vai entender o seguinte. O ponto T, como você já encontrou o eixo X, tá aqui, ó. 440 e o 20 está aqui, ó. Então, vai ser justamente nesse ponto. É como se tivesse uma setinha aqui, ó. Lembra? Para ordenado, ó. O X é 440 e o Y é 20. Portanto, gente, a alternativa letra E. Então, o ponto tem que estar localizado nesse local aí, para poder ficar dividido ao meio. Ó. 820 por 2. Dá certo sim, viu, Luana? Vou repetir. Pronto. Por que, Tainan, 820? Lembra lá que o ponto, né? O percurso total do ônibus, Tainan, ele vai partir do ponto P, tá bom? Parte e vai chegar até o ponto Q. Vamos dizer que o ponto inicial dele é o P e o ponto final o Q. Né? Então, ele vai seguir em frente e vai subir. Tá entendendo? Tainan, ele não quer dizer que o ponto tem que ficar na metade, né? Na divisa ali, para ser a mesma distância. Então, se tem que ficar na metade, então vou ter que dividir por 2. Entendeu aí? Entendeu, Tainan? Então, ele tem que dividir por 2, por isso fica 410. Pronto, aí esse 410, Tainan, não significa que é o ponto X, entendeu? Não é o ponto X, porque tem que somar com 30, tá bom? Se eu tivesse o ponto P aqui partindo do zero, aí sim, entendeu? Se o ponto tivesse em cima do eixo Y, aí sim, seria 410. Mas ele partiu, ó, do 30. 30 mais 410, né? 440 e 20. Pronto, é mais ou menos aqui a metade. Tá ok, gente? Deu para compreender? Sei, mas, ó, a questão aí, a organização da aula, Luana, não é porque é a coordenação, viu? Não foi eu que escolhi o horário, foi a coordenação, tá bom? Tá certo? Mas deu para entender aqui a questão. Então, resumindo, ó, eu vou pegar a distância, saber a distância total que o ônibus vai percorrer. Então, eu descobri aqui, ó, que é 520 na primeira parte, diminuindo 550 menos 30, e 300 na segunda parte. Bom, então, 320 menos 20, 300. Então, eu somei. Então, a distância total foi 820, né? Como ele quer a metade do trajeto lá, então vai ser 410, 820 por 2. Soma o 30, que ele começou a partir do 30, e soma com 410. Isso dá 440, né? Aí, então, ele ponto vai estar localizado justamente, ó, nesse trecho, 440 e 20, que é justamente na metade. Ok? E o 20 aqui do trajeto é o eixo Y, tá vendo? Ó, o 20 está em cima do eixo Y. Ó. Aliás, tem o 20, ó, tá na mesma sequência. Aí para aqui, ó. Aqui é o 20. Como se tivesse aqui, ó, 440 aqui embaixo e 20 aqui, ó. Né? Certo? O 20 já está marcado aqui. Ó, gente, olha na mesma reta, ó, na mesma sequência, ó, tá vendo? Ó, o 20, ó. É o eixo Y, é o ponto Y, ó. Não é um par ordenado? Aqui é um ponto, ó, um ponto T. O 440 é X e o 20 é o Y. Tá bom? Vamos para a próxima? Vamos lá.
Pronto, essa questãozinha aí, gente, ó. Pronto, vocês estão percebendo aí, tem duas, essa aí e a próxima, viu? Tá terminando. Pronto, essa daí, ó. Já percebam, gente, tem um plano cartesiano, né? Tem um plano cartesiano. Então, vamos entender. Ó, a figura representa a vista superior de uma bola de futebol americano, cuja forma é de um elipsoide obtido pela rotação de uma elipse em torno do eixo das abscissas. Certo? Elipsoide, né? É uma figura aí dentro da geometria, né? Da geometria espacial, mas isso aí não importa, assim, esse detalhe não é importante para a resolução, tá bom? Ele só quer dizer o seguinte, ó, tem uma elipse aí, Jeff, uma elipse, vamos pegar, é só essa curva aqui, ó, tá vendo a curva? Pega só a metade do plano cartesiano, ó. Ele está dizendo que essa curva aqui foi feita uma rotação, é como se girasse isso aí, ó. Vamos pensar aqui em 3 dimensões, ó. Girasse e formasse essa figura aqui, ó, como uma bola de futebol americano. É uma curva, certo? Vamos dizer, uma curva deitada, assim, ó, certo? Aí gira e forma essa bola aí. Aí chamada de elipsoide, tá bom? Mas isso aí não vai importar, tá bom? Para a resolução da questão. Isso aí não vai nos interessar, tá bom? E ele diz que é em torno do eixo das abscissas. Então, é o seguinte, ó. Os valores A e B, tá percebendo aqui, ó. Tem o A e B. São, respectivamente, a metade do seu comprimento horizontal, a metade do comprimento da bola, metade do comprimento horizontal, e a metade do seu comprimento vertical. Bom, então, A é a metade do comprimento horizontal, B, a metade do comprimento vertical. Para essa bola, a diferença entre os comprimentos horizontal e vertical é igual à metade do comprimento vertical. Bom, presta atenção nisso, ó. Para essa bola, a diferença entre os comprimentos horizontal e vertical é igual à metade do comprimento vertical. Considere que o volume aproximado dessa bola é dado por V igual a 4AB ao quadrado. Bom, lembra que vocês estudaram essa parte aí de geometria espacial, né, volume, né? Então, ele quer dizer o seguinte, o volume dessa bola, em função apenas de B, é dado por... Então, ele quer que desapareça aqui esse A, você descobrir que desaparecer esse A, para colocar tudo em função de B. Então, o que é que acontece, ó? Um momento. Pronto, elipsoide, é que ela não foi estudada ainda, esse detalhe dessa figura, entendeu? Mas aí é um plano cartesiano, tá bom? O que vocês vão precisar entender, gente, é essa parte final do problema e essa fórmula, tá bom? Vamos lá. Vamos entender o seguinte, vamos colocar essa figura aqui, ó. Quais são as informações que foi fornecida, gente? Ó, lembra aqui, ó, o que é o A? Esse A que está aparecendo aqui, ó. Metade do comprimento horizontal. Tá bom? Tá percebendo a bola? Ó, o comprimento aqui dela vai de menos A até A. Então, isso aqui é o comprimento horizontal. Tá certo? Vão tentando entender aí. Preste atenção direitinho. Olha aí se você entende. Ó. Do ponto menos A até o A é o comprimento horizontal. Então, significa que a metade é somente o A. Né? O B, metade do comprimento vertical. Bom? Vamos lá, 2B ao cubo, né? Metade do comprimento vertical. Gente, ó, vamos pensar o seguinte. Ó, se A é a metade do comprimento horizontal, quanto é o comprimento todo? Vamos lá. Vamos lá, tem gente aí, vamos pensar, vamos por partes. A é a metade. O A é a metade do comprimento. Então, se A, vamos dizer que A é a metade, e o comprimento total é quanto? Vamos lá, ou fala ou coloca aí no chat, para a gente ver. A gente trabalhar. Isso, Derivando. Não, 2A ao quadrado, não, 2A, viu? 2A. Vamos lá, vamos dizer, se A fosse 3, se a metade é 3, o dobro, né, total seria 6. Então, é 2A, viu? Mas tá correto aí, 2A. Pronto, 2A. Então, essa distância toda, gente, ó.
de menos A, tá vendo? Aqui esse espaço é o mesmo, só que aqui é negativo, mas não importa, viu, ó? Tá vendo que a distância, a metade, aqui, ó, juntando as duas dá 2A. Entenderam aí? Isso aí, a ideia aqui, 2A mais 2B. Pronto, e o comprimento vertical, total? Semelhante. Semelhante aí, seria quanto? Se a metade é B, o comprimento total vertical é 2B, né? Isso, Jefferson. Olha aí na figura, ó. 2B. Pronto. Presta bem atenção, gente. Olha que legal, gente. Fascinante aqui, ó. Olha aqui. Vamos lá, vamos ver o finalzinho aqui, ó. Considere que o volume aproximado dessa bola é dado por V igual a 4AB ao quadrado. E, ó, o volume dessa bola em função apenas de B, né? Vocês já estudaram função, né? O que é que ele quer dizer isso, gente? Ó, ele quer que desapareça esse A, né? Então, fique só B. Tá vendo as alternativas, ó? 8B a terceira, 6B a terceira, tá bom? É para deixar nesse formato. Aí você vai perceber o seguinte, o que é que tem que fazer com esse 2A e 2B? Né? Vamos lembrar aqui, ó. Lembra dessas informações, ó? Para essa bola, a diferença entre os comprimentos horizontal e vertical é igual a metade do comprimento vertical. Estão entendendo a ideia aqui? Vamos ver se dá para vocês entenderem. Ó, vamos lá. Para essa bola, a diferença entre os comprimentos horizontal e vertical é igual a metade do comprimento vertical. Diferença. Quem é o comprimento horizontal? Bom, então, o comprimento horizontal é 2A. Lembra? Menos, porque é a diferença, entre o comprimento vertical, 2B. Ele diz que isso aqui é igual a quanto? É igual a metade do comprimento vertical. Mas quem é a metade do comprimento vertical? É B. Gente, ó, pensa aqui, gente, a jogada aqui, ó. Como ele quer o volume nesse formato, então eu vou ter que isolar aqui o valor de A e substituir aqui nessa formulazinha, gente. Ó, 2A menos 2B, vamos acompanhando, ó. Então, eu vou isolar aqui o valor de A. No caso, B sobre 2, Jefferson, no caso, só o B, viu? Porque ele disse aqui, a metade do comprimento vertical é B, tá bom? Então, 2A, então, vou passar o menos B por segundo membro. Então, fica B mais 2B. 2A vai ser igual a 3B. Então, nosso A vai ser quanto? 3B sobre 2. Agora sim, gente, ó, o A sendo 3B sobre 2, o que é que acontece? Qual a substituição que eu posso fazer aqui, gente? Vamos lá. Vamos participar. Qual a substituição? Qual o objetivo de eu isolar esse valor de A? Bora? Pode falar. Substituir, pronto. Eu vou substituir no valor de quem? Aonde eu vou substituir? Pronto, lá na fórmula, lembra lá, ó, dessa fórmulazinha? Olha lá, ó, V igual a 4AB ao quadrado. Aí sim, gente, ó, presta atenção, ó. V igual a 4 vezes, quem é o A aqui, que eu já encontrei, ó, 3B sobre 2, vezes B ao quadrado. Percebe que agora vai ficar só B, ó? Então, eu vou chegar à solução aqui correta, tá bom? Então, ficaria o quê? V igual, aí eu vou multiplicar, gente, isso aqui é a fração, ó, 3B sobre 2. Eu multiplico aqui e repito de baixo, ó, 4 vezes 3, 12, então fica 12B, e vou repetir o sobre 2, e vezes B ao quadrado. 12, aqui, ó, 12B dividido por 2, aqui resolve o parênteses primeiro. 12 dividido por 2 dá 6, e repete o B, gente, né? Repete o B. 6B vezes B ao quadrado, isso dá quanto? Bora? 6B vezes B ao quadrado. Qual é a resposta correta? Aí na lógica, né? Só apareceu o 6 aqui, né? Então fica 6B ao cubo, gente.
Pronto, então, o volume dessa bola em função apenas de B, então veja que desapareceu o A, ele só queria B. Então, a alternativa correta, letra B, gente. Ok, gente? Você viu, ó, questão envolvendo plano cartesiano, né? Não precisou usar essa questão de elipsoide, né? Esse nome dessa figura aí, né? Tá travando aí? Está difícil, achar difícil essa aí? Bom, essa daí já é um nível, né? Vamos dizer, um nível médio, né? Mas dá para resolver tranquilo, né? Se você souber, assim, a questão, as orientações no detalhe da questão, tá bom? Ok, vamos para a próxima. Próxima questão, finalizando aqui, né? Essa questão aí, gente, eu até estava lembrando, foi Vanessa aí de DCC, me perguntou sobre essa questão, se tem a ver com o nosso conteúdo, né? Essa questão foi do Enem, essa última edição, tá bom? Essa questão aí, tá bom? Você vê o tamanho da questão, né? Mas, assim, vamos perceber aqui, gente, o quanto é simples, assim, no final vocês vão entender, né? Mas aí é o seguinte, gente, ó, ela apesar de você não estar vendo plano cartesiano aqui, né, mas lembra que nós trabalhamos Teorema de Pitágoras, né, no início da aula passada? É isso? A ideia é essa, viu, gente? Ó, você está vendo essa figura, vamos entender aqui, ó. Bem simples, ó. No período de fim de ano, o síndico de um condomínio resolveu colocar em um poste uma iluminação natalina em formato de doce, de cone, cone, essa figura aqui, ó. Lembrando uma árvore de Natal, conforme a figura 1 e 2. Então, figura 1, então ele fez a projeção dessa figura aqui, ó. Então, a árvore deverá ser feita colocando-se mangueiras de iluminação, tá vendo aqui, ó, consideradas segmentos de reta de mesmo comprimento. Então, a partir de um ponto situado a 3 metros de altura no poste, até um ponto de uma circunferência de fixação no chão, de tal forma que esta fique dividida em 20 arcos iguais. Olha o ponto aqui, ó, no poste. Então, ele vai deslocar até embaixo, aí está dizendo que essa altura é 3 metros. E são 20 arcos desse aqui, ó, que está ao redor, né? Então, o poste está fixado no ponto C, né? Não, no final, no centro da circunferência embaixo, perpendicularmente ao plano do chão, então fazendo um ângulo de 90 graus. Bom, para economizar, ele utilizará mangueiras de iluminação aproveitadas de anos anteriores, que juntos totalizaram pouco mais de 100 metros de comprimento, dos quais ele decide usar exatamente 100 metros e deixar o restante como reserva. Para que ele atinja seu objetivo, o raio em metro da circunferência deverá ser, então, esse raio aqui desse círculo. Vamos lá, gente, vamos entender, ó. Vamos entender a figura. Aqui eu tenho o poste, bom, poste, é uma figura, foi do ano passado, viu? Aliás, do início do ano, né? Mas, vamos lá, ó, eu tenho um poste aqui, ó, certo? Então, eu tenho os arcos aqui ao redor, os arcos, são 20 arcos, né? Mas a ideia é o seguinte, então, ele está dizendo aqui que a altura, esse ponto situado é 3 metros, né? E eu tenho aqui 20 arcos iguais desse aqui, então o que é que acontece? Veja que eu tenho essa distância aqui, ó, gente, ó, ponto C, eu quero descobrir essa distância, e forma o quê, gente? É dar a ideia de que formato, de que figura, gente, é aqui. Vamos lá pensar? Formato de triângulo. Então, olha aí, ó. Exatamente um triângulo, né? Coloca nessa corzinha verde aqui, né? Destacando. Ele quer saber, gente, esse ponto, essa distância embaixo aqui, então, exatamente em um dos catetos, né? Que é o raio. Então, o que é que acontece? Ele quer o raio, né? Então, quanto é que vai medir a altura desse poste aqui, gente? Vamos lá. Ó, aliás, a altura a gente sabe que é 3, no caso. A hipotenusa vai ser quanto aqui?
Ó, veja que a altura aqui, ó, é a mesma questão aqui do poste, tá bom? E essa hipotenusa vai valer quanto mesmo? Pelos dados da questão. Veja que ele quer usar, ó, temos aí 100 metros de arco, né? 100 metros. E ele quer dividir em 20 partes. Então, cada arco terá 5 metros. Então, 100 dividido por 20, 5. Então, aqui eu tenho a medida só de um arco. Bom, e esse arco aí é 5. Né? Restou o que para nós calcularmos aí? E aí você vai lembrar, talvez não precise nem de cálculo, né? Sabe por quê? Porque, ó, alguém aí na aula passada lembrou de uma certa lógica nesse triângulo. Vamos destacar o triângulo, né? 5, 3. Então, se eu tenho aqui um triângulo com hipotenusa 5, cateto 3, com certeza o outro vai ser 4, Luana. Muito bem. Muito bem. 4. É o chamado triângulo pitagórico, né? É o terno pitagórico. 3 números aqui, né? Que você, ao elevar 5 ao quadrado, vai dar 25. 3 ao quadrado vai dar 9. E 4 ao quadrado, 16. Né? Se você for aplicar o teorema de Pitágoras, ó, como ele quer o raio, então, pelo teorema de Pitágoras, se você for resolver, eu tenho que 5 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais r ao quadrado. Desenvolvendo isso aí, vou ficar com 25 igual a 9 mais r ao quadrado. Então, r ao quadrado igual a 25 menos 9. Né? Então, r ao quadrado 16. Só que ele quer o valor de r, ele não quer o r ao quadrado. Então, o r vai ser o quê? Raiz quadrada de 16, que é exatamente 4 metros. Certo, gente? Ó, então, tem essa ideia aí, quando você vai colocar 4 metros nesse sentido, ó. Né? Que quando eu tenho um triângulo 3, 4 e 5, né? Se tem um dos lados, você já pode descobrir o terceiro lado. E uma coisa legal, né, que eu até lembrei da aula passada, não sei quem foi que perguntou inicialmente nessa parte aí, isso aqui, ó. Então, essa observação que eu queria deixar para vocês, antes de nós encerrarmos aqui, ó. Né? A gente sabe que o teorema de Pitágoras é isso, né? Ó, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso. O teorema de Pitágoras é isso aí. Então, é o seguinte, ó. Se eu tenho, vamos lá, considerando os números 5, 4, 3, como a medida dos lados de um triângulo retângulo, você pode descobrir, gente, aí, qualquer, o próximo valor, o próximo triângulo pitagórico, apenas multiplicando aí por 2. Porque você lembra que 5 ao quadrado é 25, e 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado também é 25. Né? Agora, se você faz isso, ó, dobra a medida dos lados. Se dobrar a medida dos lados, vai ficar o quê? Ó? 10, 8 e 6. Né? Então, se você tem um triângulo que tem a medida 6 e 8, o outro lado vai ser 10. Você descobre sem fazer o cálculo. Né? É só você conferir que dá certo. Ó. Quanto é 10 ao quadrado? Ó? 100, 8 ao quadrado, 64, 6 ao quadrado, 36. Então, vai dar 100. Isso vai se repetir. Então, se você dobrar de novo, vai dar, ó, 20, aí 16 e 12. A mesma coisa, ó. Eu vou ter 20 ao quadrado, é igual a 400. 16 ao quadrado, 256. E 12 ao quadrado, 144. Que também dá 400. Então, qual é a conclusão? Denominamos aí o conjunto desses números de terno pitagórico. Terno, então, 3, né? 3 números. Então, conclui-se que para se obter outros tipos de triângulos retângulos a partir de um terno pitagórico, basta duplicar a medida dos seus lados. Né? E você consegue entender isso aí. Ok, gente? Tudo ok? Deu para entender, deu para clarear mais ou menos aí a ideia da aula de hoje? Certo. Então, ó, como nós vimos aí essa parte, né? Mas vai dar certo, viu, Luana? Vai dar certo. Como nós vimos aí essa parte aí de plano cartesiano, né? Então, aí nós trabalhamos aí essa questão de plano cartesiano, só que dentro do Enem,